eu chamo a julgamento a arguição de Retoma a sessão no descumprimento do plenário preceito físico do fundamental STF, o ministro Luiz Fux, 357, presidente do STF. da relatoria de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Passo a palavra a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, para o relatório, porquanto nós temos sustentações orais do requerente, a Miticúria, Procuradoria-Geral da República. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, a quem renovo minha saudação, também os meus agradecimentos, senhores ministros, senhora ministra vice-presidente, Rosa Weber, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, senhores advogados, a quem cumprimento, senhores servidores, que também cumprimento na pessoa da secretária de sessões, doutora Carmen Vilha. Senhor presidente, esta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada pelo governador do Distrito Federal e tem como objeto os parágrafos, o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e também o parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830, que trazem normas que estabelecem um escalonamento ou uma hierarquia, para usar uma expressão, de julgados deste Supremo Tribunal Federal da década de 70, para fins de execução da dívida ativa entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Também se questiona a recepção ou não destas normas e das súmulas 563 deste Supremo Tribunal Federal, enunciado que resultou de julgados entre 1974 e 1976, portanto, sempre com base na emenda número 1 de 69. Essa arguição, portanto, põe em questão e vou ler apenas para lembrança de todos os senhores ministros e dos que acompanham esse julgamento, senhor presidente. Na norma do parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional, se estabelece no CAPT que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência e recuperação judicial concordata, inventário ou arrolamento. Julgamento de ação que questiona a E o que é regra questionado é CTN, exatamente como que diz o estabelece parágrafo a preferência da União na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. A DPF 357, requerente governador do Distrito Federal. Em face do princípio federativo. Nesse parágrafo se dispõe que o concurso de preferência, vedado, portanto, no caput daquele dispositivo, o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem: 1, União; 2, Estados, Distrito Federal e territórios conjuntamente e pro rata; 3, municípios conjuntamente e pro rata. E no parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830, tem-se norma semelhante. O concurso de preferência, que é vedada no caso de cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, no CAPT, ali é excepcionada. Vale dizer, neste parágrafo se dispõe: o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem: União e suas autarquias, Estados, Distrito Federal e territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata; 3 municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. Portanto, o que se discute aqui é se essa hierarquia estabelecida para os fins específicos destas cobranças seria contrário ao princípio federativo em face da Constituição de 1988, elaborados que foram e que entraram em vigor sob a égide da emenda número 1 de 69. Com a palavra para o relatório, a ministra ministra Carmen governador do Lúcia. Distrito Federal assevera que, aspas, ante a ausência de pronunciamento mais recente, permanece inscrito na súmula deste Supremo Tribunal Federal o verbete número 563, aprovado em sessão plenária de 15 de dezembro de 1976, que estabelece que, aspas, secundárias, o concurso de preferência que se refere ao parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1, da Constituição Federal. Referência feita, obviamente, à emenda número 1 de 69. O que se roga demonstrar, daqui em diante, afirma o senhor governador, autor desta arguição, é que o posicionamento concretizado na súmula 563, jamais formalmente afastado,
se mostra absolutamente incompatível com o Pacto Federativo e com a nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição, pela Carta Política de 1988, fecho aspas. Alega o autor que a fixação à luz da Constituição de 1988 deveria, aspas, prevalecer a visão então defendida pelo ministro Aliomar Balieiro, em julgamentos neste Supremo Tribunal, no sentido de que não se pode dizer que o crédito da União prefere ao dos estados e desses ao dos municípios. Na hipótese de execução de ambos os entes, deve haver um rateio entre o crédito obtido, fecho aspas. Assinala que a União vale-se deste concurso de preferência instituída por essas duas normas, subjugando em pauta, a DPF 357, requerente governador do Distrito Federal, por seguir bens encontrados em execuções movidas pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal, quando estes, a muito custo, conseguem localizar algum patrimônio do devedor comum apto a satisfazer seus débitos fiscais. Não obstante o percurso feito para encontrar bens de contribuintes e inadimplentes, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem sofrer intervenções no prosseguimento de execuções fiscais, gerando distorções incalculáveis no sistema de arrecadação tributária. Fecho aspas. Requeriu medida cautelar para suspender a eficácia daquelas normas e pediu, no mérito, aspas, seja declarada a ilegitimidade de não recepção do parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e do parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, dada a sua incompatibilidade com os preceitos fundamentais inscritos nos artigos 1º, caput, 18, 19, inciso 3, 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição de 1988. O ministro Dias Toffoli, a quem sucedi nessa relatoria, e que foi o relator originário, portanto, aplicou o rito do artigo 12 da Lei 98/68. O presidente do Senado Federal prestou informações afirmando que, aspas, considerando a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os dispositivos impugnados, ao contrário do que alega o governador do Distrito Federal, foram recepcionados pela Constituição de 1988, não comportando a DPF precedência. O presidente da República, por sua vez, prestou informações e defendeu a constitucionalidade das normas questionadas, argumentando no mesmo sentido, que a jurisprudência pacificada, incluída aí a súmula, não haveria que se falar em não recepção das normas. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, se superado o conhecimento pela improcedência do pedido, estou transcrevendo no relatório que foi encaminhado aos senhores ministros a súmula do que se contém naquela manifestação, e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento, pelo conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido. Foram admitidos como amici curia o município de São Paulo, pelo Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Eu indeferi o pedido de ingresso nessa condição de amicus curiae, da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das capitais brasileiras, pela intempestividade do pleito apresentado. E este é o relatório, senhor presidente, que foi devidamente encaminhado, como disse, a todos os senhores ministros deste Supremo Tribunal. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Passo a palavra agora para o requerente governador do Distrito Federal, pelo seu procurador, o doutor Luiz Fernando Belém Pérez, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros deste Supremo Tribunal Federal. A questão em primeiro lugar, não poderia deixar de passar o ensejo de parabenizar a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, pelos seus 15 anos neste tribunal, que tanto nos orgulha. Sou mineiro, sou advogado público
e Sua Excelência, para nós, é um motivo de grande orgulho sobre ambos os aspectos, tanto como modelo de mineira, de prudência, de inteligência, como também de advogada pública que foi, em carreira brilhante na Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais e constitucionalista na nossa Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. Meus parabéns. Então, Excelências, a questão, indo ao caso, a questão não é nova nessa corte. Já se discutiu a constitucionalidade desses preceitos, o preceito, na verdade, do Código Tributário Nacional, porque a lei de execução fiscal só sobreveio em 1980, mas essa preferência de créditos, dos créditos da União face dos estados e dos municípios e dos estados face aos municípios, já se discutiu a constitucionalidade desse preceito sob a égide da ordem constitucional anterior, da emenda constitucional número 1 de 69. Debates riquíssimos foram travados naquela ocasião, com pronunciamentos históricos dos ministros Aliomar Baleiro e Rodrigues Alckmin, e veio a prevalecer governador do Distrito Federal, naquela época, a posição de Sua Excelência o ministro Rodrigues Alckmin no sentido da legitimidade dessa prevalência dos créditos federais sobre os créditos dos estados em concurso de penhoras, quando um devedor deve para várias pessoas jurídicas de direito público interno e tem seus bens penhorados por várias fazendas, federal, estaduais e municipais, e quando vai se pagar esses créditos do produto da alienação desses bens penhorados, paga primeiro os da União em face dos estados e municípios, independentemente da cronologia da penhora, porque seria um crédito tributário privilegiado face aos demais. À época, vigorava o artigo 9º, inciso 1 da Emenda Constitucional 69, que dispunha, eu vou pedir vênia para ler esse trecho, dispunha que era vedado à União aos estados de criar, e aqui abro aspas, preferências em favor de uma dessas pessoas jurídicas de direito público interno contra outra. Excelências, a letra desse preceito legal da Constituição anterior, ela dava margem, de fato, a uma interpretação, a uma dupla interpretação. Se essa simetria, essa proibição de criação de privilégios, ela abrangia a União, ou se ela, na verdade, determinava que a União não criasse privilégios de um Estado em face do outro, tornando, por exemplo, paulistas mais cidadãos do que mineiros, ou mineiros mais cidadãos do que goianos, e assim por diante. Ocorre, Excelências, que com a superveniência da Constituição de 88, essa redação foi ligeiramente alterada, de forma sutil, passando a dispor ao artigo 19.3, ser vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios criarem preferências entre si, não deixando a interpretação gramatical, neste caso, a menor margem para dúvidas de que a União também foi abrangida no sentido de não poder criar privilégios para si mesma, em face dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, essa alteração textual, apesar de muito sutil, elaborada pelo Constituinte 88 em face da Constituição, da emenda Constitucional número 1 de 69, não deixa mais margem a dúvidas de que a União não pode criar privilégios para si, devendo ser, assim, revisada com todas as vênias, no entendimento cristalizado lá em 1977, na súmula número 563 do STF. Mas, Excelência, senhor presidente, eminente relator, demais ministros, há mais, um pouco mais a ser dito. Ainda que se entenda, eventualmente, que, do ponto de vista do vernáculo, os preceitos são basicamente iguais, ainda assim, a arguição de preceito fundamental, de descumprimento de preceito fundamental merece ser julgada procedente. Os textos, suponhamos que são iguais, têm o seu sentido alterado ao longo do evolver histórico. É certo que as leituras dos textos legais são condicionadas pela evolução das concepções sociais, das concepções morais, das concepções políticas, do próprio evolver histórico de uma determinada sociedade. Os textos não falam por si. Nós, com a nossa compreensão, os interpretamos e aí, parafraseando a eminente relatora quando cita Carlos Maximiliano, devemos interpretá-los inteligentemente,
Então, nessa interpretação inteligente que deve se dar aos textos, há que se buscar a compreensão, o pano de fundo histórico que serviu de anteparo a determinada leitura feita em 1977, em determinada leitura que deve ser feita agora, né? Savigny, já no século XIX, em seu sistema de direito romano atual, buscando trazer a atualidade, aplicar na Alemanha do século XIX textos romanos, preceituava que a interpretação gramatical, a lógica, sistemática, teleológica e histórica deveriam incidir simultaneamente na compreensão de um texto, de modo a trazê-lo para o presente em sua atualidade. Indo agora para um filósofo contemporâneo, clássico da hermenêutica, cita um texto de Paul Ricoeur, grande nome da hermenêutica filosófica, que afirma em passagem não só filosoficamente precisa, mas também com certa poesia, que, abro aspas, o texto é mudo. Entre o texto e o leitor estabelece uma relação assimétrica na qual apenas um dos parceiros fala pelos dois. O texto é uma partitura musical e o leitor como um maestro que segue as instruções da notação. Por conseguinte, compreender não é apenas repetir o evento do discurso num evento semelhante. É gerar um novo acontecimento que começa com o texto em que o evento inicial se objetivou. Ou seja, o texto deve ser lido em seu contexto histórico, sistemático, e nesse sentido não há como negar que a Constituição de 1988 trouxe grandes inovações paradigmáticas acerca do federalismo brasileiro. Não se pode mais admitir no constitucionalismo de 88 qualquer espécie de hierarquia entre a União, os estados e os municípios, cada um na sua esfera de competência delineada constitucionalmente, exercem o poder do Estado brasileiro como um todo. Não há tutela da União sobre os estados. Evidentemente, repugna de plano aos estados qualquer argumentação que tenda a afirmar que a União tem prevalência sobre esses créditos por ser um ente federativo mais importante ou que deve exercer determinada tutela sobre os demais entes federados. Sob a Constituição de 88, tal espécie de argumento, excelências, é inadmissível. Há, então, que se partir inequivocamente da premissa normativa de que os entes federativos que formam o Estado brasileiro são juridicamente iguais, não podendo haver privilégios da União, instituída por ela mesma, em face dos demais. A Presidência da República, em sua manifestação, traz vários argumentos no sentido de que esse privilégio aos créditos federais eles seriam legítimos para a União, porque a União tem mais competências do que os estados e o Distrito Federal. Esse argumento, excelências, como todas as vênias, não guarda consistência jurídica e não pode ser aplicado como premissa normativa maior a nortear a solução do caso. Eu, como representante do Distrito Federal, posso perguntar, e eu faço em nome dos estados e municípios, de forma retórica, quantos hospitais federais há? Quantas escolas básicas federais há? Quantos policiais federais há comparados ao número de policiais civis e militares dos estados? Ora, são muito mais escolas, hospitais, policiais dos estados do que da União. Então, esse tipo de argumento, na verdade, não é juridicamente válido para nortear a solução do caso. O único argumento, excelências, na verdade, que pode fazer com que a tese da Presidência da República prevaleça, no sentido da manutenção dessas normas, é a superioridade hierárquica da União em face dos Estados, superioridade hierárquica que não existe mais desde 1988. Não há dúvidas disso. Governador do Distrito Federal, relatora ministra Carmen Lúcia. Aqui ainda faço uma observação interessante. O Distrito Federal não é dividido em municípios, mas há estados aqui que são divididos em municípios que estão como a miticure. E esses estados, em tese, teriam privilégio face dos municípios por essas normas. Mas não, eles estão aqui defendendo a não recepção dessas normas em benefício da Constituição, em benefício da Federação, e a defesa da Constituição nestes autos está sendo feita pelos estados e pelos municípios, não pela União, com todas as vênias. O papel que se pede aqui que seja cumprido pelo Supremo Tribunal Federal é de expurgar do ordenamento jurídico brasileiro normas que vêm do período autoritário, a similitude do que a Corte Constitucional Italiana, por exemplo, fez
em relação à legislação herdada do regime fascista no início dos anos 50, do século passado, e que este tribunal vem fazendo em várias ocasiões com outras leis herdadas do tempo, do período de exceção. Por fim, excelências, já encaminhando para o final da minha fala, enfatizo os aspectos práticos dessa ação. Essa ação nasceu de uma inquietação prática vivenciada na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, onde devedores comuns do DF e da União tinham seus bens penhorados, sendo que a nossa penhora era anterior à da União. A União chega depois no processo, faz a sua penhora e fica com os recursos. Doutor Luiz Fernando, seu som desapareceu. Para nós, não, presidente. Não, presidente. Presidente, só desapareceu aí do plenário. Nós estamos bem. Eu tenho sido brindado com essa surpresa aqui no plenário. Desculpe, aqui no meu não está mudo, excelência. Pode continuar, que agora eu estou ouvindo, é porque eu vou ter que votar, né? Eu tenho que ouvir também, né? Não. Deixa rolar. Isso. Deixa rolar. A presidência da... Acho que é ele que está se metendo. O concurso dos créditos tributários, em sua hierarquia, há de prevalecer a ordem cronológica das penhoras. Ou seja, primeiro pague-se os créditos trabalhistas de ordinário, segundo a ordem cronológica das penhoras, e depois passa-se ao pagamento dos créditos tributários, segundo a ordem cronológica das penhoras, dessa mesma forma. Então, é considerada a igualdade dos entes federados e a igualdade dos seus créditos tributários, há que prevalecer no concurso de penhoras quem primeiro conseguiu impor gravames aos bens dos seus devedores. Essa é a única interpretação, com todas as vênias, compatível com a isonomia federativa atualmente vigente. E, finalizando já, excelências, é certo que as normas constitucionais, por vezes, são vazadas em termos de largueza semântica, que permitem mais de uma interpretação. E com os tempos atuais e, sobretudo, com a superação do positivismo jurídico, aprendemos que as leituras são condicionadas, sobretudo, por princípios e por um senso de justiça. Nesse sentido, trago à colação aqui uma citação de John Rawls, que talvez tenha sido o principal filósofo da segunda metade do século XX, responsável por reabilitar a noção de que o conceito de justiça é um conceito racional e que norteia a interpretação e o sentido da praxis jurídica. John Rawls dizia: a inevitável vagueza das leis em geral e a grande discrição concedida à sua interpretação incentivam uma arbitrariedade ao tomar decisões que só a fidelidade à justiça pode atenuar. Fecho aspas. E, nesse sentido, excelências, essas normas são absolutamente injustas e, feito a leitura da Constituição à luz de todos os seus princípios e dos mais básicos sensos de justiça, há que ser considerado que elas não foram recepcionadas pela democrática Constituição de 1988. São com essas palavras, excelência, que o governador do Distrito Federal vem à tribuna e renova os seus pedidos no sentido da procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental com a não recepção dos dispositivos do CTN e da Lei de Execução Fiscal impugnados. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. É sempre uma grande honra falar ao Supremo Tribunal Federal. É sempre uma honra para qualquer advogado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Belém. Passa agora a palavra que falará com o procurador da Fazenda Nacional, doutora Flávia Palmeira de Moura Coelho, que também disporá do tempo regimental de 15 minutos.
Excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, relatora da presente ADPF, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, ilustríssimo membro do Ministério Público, senhores, senhoras. Antes de tudo, enquanto mulher, eu também gostaria de prestar minhas homenagens à ministra Carmen Lúcia, que com certeza nos brindará, mais uma vez, com um belíssimo voto na presente ADPF. Também gostaria de agradecer discutida. Também gostaria de registrar o quão honrada e me sinto por trazer esses esclarecimentos a Vossas Excelências de uma matéria que tem uma correlação com o microsistema de cobrança de recuperação do crédito fiscal, um tema que eu tenho uma particular afeição e ligação profissional. Pois bem, a presente controvérsia, ela diz respeito às normas do CTN e da Lei de Execução Fiscal, que prevêem um tratamento prioritário no concurso de preferência para o recebimento de créditos fiscais. O que eu gostaria de deixar muito claro nessa oportunidade é que essas normas, elas são também constitucionais na Ordem Constitucional de 1988. E eu digo também constitucionais porque este Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento pela constitucionalidade desse concurso de preferência na ordem constitucional anterior, conforme a súmula 563. Eu destaco, excelências, que os dispositivos em debate, eles têm uma grande longevidade no ordenamento jurídico e também os entendimentos pela compatibilidade desses dispositivos com o ordenamento jurídico é também bastante longevo. São entendimentos também bastante longevos. E um primeiro ponto que respalda essa compatibilidade aqui defendida é que a proibição constitucional de que os entes federados criem preferências entre si, distinções, não exclui um tratamento prioritário para o recebimento do crédito fiscal. Aqui, é importantíssimo destacar que essa compatibilidade entre a preferência e a Constituição não decorre de uma ideia de hierarquia ou de superioridade dos entes. Assim, embora se reconheça que precedentes que ensejaram a súmula dessem a entender também por uma existência de hierarquia entre os entes no contexto constitucional anterior, não é essa a ideia que respalda esse tratamento prioritário, mas sim a consagração do modelo federalista, agora na égide da Constituição de 88. Esse tratamento prioritário tem uma correlação com o modelo de federalismo que foi adotado pela Constituição de 88. E esse modelo de federalismo, que é cooperativo, dentro desse modelo é inegável o papel de coordenação da União, que é um papel que serve para equalizar a relação entre os entes e promover um maior equilíbrio entre eles. Excelências, esta é uma oportunidade nessa discussão, de se deixar bem claro o papel da União no modelo de federalismo que foi adotado pela Constituição de 88, agora sob a perspectiva tributária. Esse papel é um papel de coordenação, que não significa, eu insisto, na ideia de superioridade, mas sim, ainda que seja uma função central, é uma função de planejamento, uma função de coordenação mesmo, que permite que essa atuação conjunta entre os entes federados seja mais harmoniosa e que eles possam atuar de uma forma realmente conjunta, de forma harmoniosa. Aqui eu acho importante destacar que essa Suprema Corte tem discutido bastante questões relacionadas ao modelo federalista adotado pela Constituição de 88, sobretudo, mais recentemente, nos debates relacionados às medidas de enfrentamento da pandemia. Embora esses debates, em geral, sejam mais relacionados a questões de competências materiais e legislativas, o que se tem destacado, e isso também está bastante forte na presente discussão, é a autonomia dos entes. Tem se reconhecido, sim, a autonomia dos entes. E o tratamento prioritário, ele não vai de encontro a isso, ele se soma, porque o que acontece também, que se destaca, é que a autonomia, ela existe, mas é preciso uma coordenação e uma cooperação entre os entes. Então, a autonomia não deve ser vista como um sistema isolado, e a União vem fazer esse ajuste fino para que haja, sim, uma atuação conjunta mais harmoniosa e que
sejam reduzidas as desigualdades regionais, que é também um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então, o regime de repartição de receitas tributárias é essencial para a compreensão da presente controvérsia. Porque, vejam, excelências, há uma participação dos estados e municípios nas receitas tributárias de outras pessoas jurídicas. Essa participação se dá por meio tanto da participação direta no produto da arrecadação, como também transferências via fundos. Então, há, sim, um compartilhamento de recursos. E esse compartilhamento de recursos é bastante importante para entender a lógica desses dispositivos sendo aplicável ao modelo da Constituição de 88. Aqui, excelências, eu gostaria de me reportar ao que o ministro Ricardo Lewandowski decidiu no recurso extraordinário, o voto dele no meu recurso extraordinário 572762, que é o tema 42 de repercussão geral, em que considerou a repartição de receitas tributárias como um mecanismo íncito ao modelo federalista adotado pela Constituição de 88, um modelo que é cooperativo. Porque nessa ocasião o ministro destacou que esse modelo ele assegura a autonomia financeira dos entes, sobretudo os entes menores. E aí, ao se garantir essa autonomia financeira dos entes, se garante a autonomia política desses mesmos entes. Então, a Constituição atual ela assegurou o repasse de recursos e esse compartilhamento de recursos entre entes maiores e menores garante a autonomia política dos entes. Percebam, excelências, que não há um benefício com o tratamento prioritário que somente beneficia a União. Não, esse benefício ele é compartilhado entre os entes, e especialmente por conta dos mecanismos previstos constitucionalmente de repartição de receitas. Então, o que se tem a destacar é que há uma correlação, há uma lógica entre esse ônus da divisão das receitas tributárias e a precedência no recebimento dos créditos. Há uma lógica. Então, a União compartilha suas receitas com os estados, municípios, os estados com seus respectivos municípios, que não compartilham as suas receitas. Há uma correspondência entre a prioridade, a ordem e o compartilhamento de receitas. Então, eu aqui gostaria de alertar sobre riscos de se suprimir esse modelo e se, por exemplo, se poder adotar um modelo com base na eficiência, na ordem de quem penhora primeiro, ou quem cobra primeiro, que é um critério que pode ser aplicável na esfera de particulares, em que se pressupõe uma igualdade uma igualdade entre os particulares, mas que, quando se transplanta essa lógica para os entes federados, vê-se que há realidades diferentes. Então, entes, por exemplo, que tenham uma estrutura melhor de cobrança, eles vão ter uma prerrogativa, eles vão se privilegiar dentro desse modelo e isso, sim, é uma situação que pode gerar uma distorção e, consequentemente, quebrar a isonomia entre os entes federados e arriscar a autonomia política, sobretudo de entes federados menores que, porventura, não tenham uma estrutura de cobrança muito desenvolvida. E quem sabe, quem atua com execução fiscal, conhece que as realidades dos entes é diferente. Então, são diferentes realidades. Então, sob a lógica da autonomia, dentro do modelo federalista, verifica que não há qualquer incompatibilidade entre as normas questionadas e a Constituição Federal de 88. O último aspecto que eu gostaria de tratar com Vossas Excelências diz respeito à norma que veda a distinção entre os entes federados, que foi a norma que foi base para a edição da súmula 563. Quando analisado os dispositivos constitucionais, e aqui eu me reporto ao artigo 9º, inciso 1 da Constituição anterior, e o artigo 19 da Constituição, artigo 19, inciso 3 da Constituição de 88, o que se chega é que são disciplinas bastante semelhantes. Eu diria praticamente iguais, mas se concentrarmos nas suas diferenças, o que se pode concluir é que o parâmetro atual é menos veemente que o parâmetro anterior. Então, isso reforça a compreensão de que a súmula deve ser mantida na Constituição de 88.
Ainda que se trate de constituições relacionadas a contextos históricos, contextos sociais, contextos culturais e políticos bastante diferentes, isso não influencia a conclusão que se pode chegar com base no parâmetro de constitucionalidade. E isso reforça a compreensão de que é totalmente inviável a tese da não recepção. E não é por outro motivo que esta Suprema Corte, em inúmeras oportunidades, assentou a manutenção da súmula 563 na Ordem Constitucional de 1988. Vários acórdãos e até decisões monocráticas, eles esclarecem que o princípio federativo não é quebrado quando a lei admite, no concurso de credores, uma determinada ordem para a satisfação do crédito. Aqui, já me encaminhando para o encerramento desta manifestação, eu gostaria de destacar a importância da estabilidade dos entendimentos deste Supremo Tribunal Federal. Aqui é um caso em que se constatam entendimentos jurisprudenciais desta Corte bastante longevos. Essas decisões monocráticas e acórdãos têm mais de 15 anos e eles consagram a manutenção da súmula 563. Com essas considerações, a Fazenda Nacional agradece a atenção de Vossas Excelências e pugna pela improcedência do pedido formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Obrigada, Excelências. Agora falarão os amici curia, que terão prazo dobrado dividido por 3. Então, primeiramente, eu falará pelo amicus curia município de Porto Alegre, doutor Nelson Nemo Franchini Marisco, procurador do município, que disporá do tempo 10 minutos. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, a excelentíssima senhora ministra relatora Carmen Lúcia. A senhora não imagina quantos alunos possui em todo o Brasil. Os excelentíssimos senhores ministros, a quem cumprimento na pessoa do excelentíssimo ministro Marco Aurélio, decano desta magna corte, a quem detenho particular admiração. Cumprimento também o excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, bem como aos demais colegas que assistem a esse julgamento. Discute-se a presente ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, a necessidade de declarar-se a inconstitucionalidade, melhor, a não recepção pelo atual ordenamento jurídico, do parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional, bem como a inconstitucionalidade não recepção do parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execuções Fiscais, por contrariedade a preceitos constitucionais que norteiam o fundamento o sistema jurídico brasileiro, notadamente o princípio federativo. As normas, ora questionadas, conferem um concurso de preferência entre os créditos de natureza tributária e não tributária, estabelecendo uma ordem preferencial, primeiramente à União, depois aos estados e somente, por fim, aos municípios. A petição inicial da presente arguição, ao invocar as normas constantes dos artigos 1º, 18º e inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que apresentam o princípio federativo como forma e estrutura do Estado brasileiro, estabelecido ainda como cláusula pétrea, utilizou também o princípio da solidariedade como um dos fundamentos que impedem a existência de distinções irrazoáveis e, portanto, inconstitucionais entre os diferentes entes da federação. O que causa maior indignação aos entes públicos municipais é a prevalência deste modelo concursal ultrapassado, que não está em consonância com o atual modelo federativo de Estado, constituído pela atual Carta Magna, que, inclusive, dá prevalências a
as autarquias e outros órgãos de cunho federal e estadual que não possuem o status de pessoa jurídica de direito público interno, formadora da União, remota, sustentação oral, Dr. Nelson Franquini Maristo, pelo Amigos da conforme Corte. está estatuído no artigo 1º da Constituição. A situação dos estados e municípios chega a ser dramática quanto às finanças, como é de conhecimento de todos. É preciso que se diga, com todo o respeito, que o ministro Eros Graus merece que a decisão proferida no agravo de instrumento 745-114, julgado pela Colenda Segunda Turma, não realizou uma interpretação conforme a Constituição. Pois, ao dizer que há vedação constitucional para se estabelecer preferências entre as pessoas de direito público, disse que a ordem de preferência para pagamento da satisfação do crédito não romperia o princípio federativo caso a lei assim admita, invertendo completamente a ordem do sistema jurídico brasileiro. Em recentes julgamentos, essa Corte Suprema tem sinalado a importância dos municípios nas execuções de políticas públicas. É nos municípios que as coisas acontecem, que a vida real existe. E é lá em que deve prevalecer os olhos dessa Suprema Corte. É lá que estão os hospitais públicos, a assistência básica à saúde. O ministro Eros Graus, no julgamento citado, utilizou como fundamento de sua decisão a súmula 563 e a utilizou como se regra fosse, em detrimento do princípio federativo estabelecido na Constituição de 88. A referência pura e simples à referida súmula, publicada em 5 de janeiro de 1977, viola o disposto no parágrafo 1º do artigo 489 do novo CPC, pois há necessidade de se compatibilizar as normas com um novo sistema jurídico que revela a autonomia dos estados e especialmente dos municípios. E como pode se dar efetivamente essa autonomia, se não com a adoção da isonomia, inclusive no concurso de credores que ora estamos discutindo. Julgamento de ação que questiona a regra do CTN que estabelece a preferência da União na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. A DPF 357, requerente governador do Distrito Federal. Relatora ministra Carmen Lúcia. Que há a competência privativa da União para legislar sobre direito tributário. Porém, o artigo 19, inciso 3º da Constituição, é claro em dizer que é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios criar preferências entre si. E aqui faço referência ao professor Humberto Ávila, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ensinou a pesquisar sobre norma jurídica com base no que a Suprema Corte diz, declara e formata o conteúdo da referida norma, seja norma-regra, seja norma-princípio. Primeiro, gostaria de citar a recente decisão, o acórdão, da ADPF 881, na qual este Supremo Tribunal Federal reafirmou o dever que todos os entes políticos têm na promoção da saúde pública e, coerente ao federalismo cooperativo adotado na Constituição de 88, assentou a competência dos estados e dos municípios ao lado da União, voto do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Da mesma forma, a ação direta de inconstitucionalidade número 2.250, Distrito Federal, relator o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Na referida decisão, há um delineamento do princípio federativo ao estabelecer o status quo de igualdade entre os entes da federação e estabelecer a harmonia federativa. Tá? Não vou ler o voto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele trata justamente do equilíbrio do exercício do poder com base no
princípio federativo. De que forma vai se estabelecer, se dar o status que o município merece, se não se respeitar esse modelo federal baseado principalmente na cooperação. Então, o princípio federativo, seguindo ainda o voto de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre, ele traz a interdependência, que é traduzida pelas noções de solidariedade, de lealdade ou de cordialidade, noções indispensáveis para que as federações sigam em frente na persecução de seus projetos coletivos. Como pode se garantir a autonomia política, administrativa e financeira do município, se em concurso e uma execução prevalecerá sempre a União ou o Estado? Aliomar Balheiro, que não necessita de apresentações, foi voto vencido na construção da vetusta súmula 563 desse Supremo Tribunal Federal. E já encaminhando para o término dessa exposição, eu gostaria de trazer à baila o entendimento do doutrinador Paulo de Barros Carvalho, que, ao citar o artigo 187, fala que ele já deveria estar tacitamente revogado. Por quê? Sua inconstitucionalidade ressalta ao primeiro súbito de vista, é flagrante, insofismável e vitanda, sob qualquer ângulo pelo qual pretendamos encará-la. Fere de maneira frontal e grosseira o magno princípio da isonomia das pessoas políticas, do direito constitucional interno, rompendo o equilíbrio que o texto superior consagra e prestigia. É com essas palavras, excelências, que o município de Porto Alegre vem requerer seja julgada procedente a ADPF número 357, para que se restabeleça o conteúdo normativo do princípio federativo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nelson Nemo. Passo a palavra agora à doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho, que falará pelo amicus curiae município de São Paulo, na qualidade de procuradora do município. Excelentíssimo senhor presidente, Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República. Em primeiro lugar, eu cumprimento a excelentíssima ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, pelos seus 15 anos de Suprema Corte. Nessa arguição, nós temos 2 municípios como Amiticuri e mais 20 estados da federação, o que já de saída prova o enorme interesse público dos entes subnacionais na procedência ignora a súmula 563 desse Supremo Tribunal, editada após o julgamento do recurso extraordinário 80.045. Doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho, esse Supremo Tribunal decidiu pela constitucionalidade do concurso de preferência estabelecido no parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional, em face do inciso 1º do artigo 9º da Carta. Julgamento de ação que questiona a regra do CTN, que estabelece a preferência da União na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. ADPF 357, requerente governador do Distrito Federal. Relatora, ministra Carmen Lúcia. A solução dessa arguição, quando do julgamento do RE 80.045, ou seja, 3 de novembro de 1976, vigia a Carta de 1967,
modificada pela emenda número 1 de 1969, a qual o ministro de sempre dessa corte, ministro Celso de Mello, se referia como carta outorgada. Tratava-se, portanto, de uma carta outorgada fruto de um regime de exceção marcado pela centralização de poderes na União, ausência de soberania popular e também ausência de autonomia dos entes federados. Naquele tempo, todo o poder não emanava do povo, mas sim de um grupo armado e violento que nenhum limite, nenhuma crítica, nenhuma responsabilidade por seus atos admitia. No ano de julgamento desse recurso extraordinário 80.045, houve 2 assassinatos perpetrados por aquele governo, em janeiro do operário Manuel Fiel Filho e em abril da senhora Zuleika Angel Jones, e em dezembro daquele ano, de 76, ocorreu o massacre da Lapa. Vossas Excelências podem me perguntar o que isso tem a ver com o direito tributário e com a controvérsia aqui posta. O que tem a ver é que, àquela época, sequer se pode falar que havia Constituição propriamente dita, senão uma carta outorgada de uma ditadura caracterizada pela máxima concentração de poderes na União e um federalismo apenas nominal. Um federalismo nominal que conferia prepotência à União e que sequer reconhecia os municípios como entes federados, que quanto mais autônomos. Então, não se pode interpretar o inciso 3º do artigo 19, a despeito da semelhança de sua redação literal com o inciso 1º do artigo 9º da Carta superada, como se fossem a mesma coisa. O fundamento de validade do entendimento que vicejou entre 1976 e 77, que culminou com a súmula número 563, não existe mais. Aquela carta outorgada com aquele federalismo de mentira não existe mais. Hoje, nós temos uma Constituição que reconhece expressamente os municípios como pessoa política, como integrantes da federação, já no artigo 1º da nossa Constituição, e mais, é uma Constituição que proíbe expressamente as isenções heterônomas no inciso 3º do seu artigo 151, ao contrário da carta outorgada anterior, que no artigo 19, parágrafo 2º, expressamente permitia. E então, nós temos que entender a proibição de estabelecimento de preferências recíprocas, distinções recíprocas, plasmada no inciso 3º do artigo 19 da Constituição vigente, de acordo com o sistema da Constituição vigente, com o conjunto de suas normas que moldam a federação, que traduzem o Estado democrático de direito, e não de acordo com uma ordem constitucional pretérita. Não podemos negar a supremacia da Constituição na sala virtual, presente sustentação oral e da doutora Simone interpretá-la André a par pelo Amigos da Corte. de leis ordinárias, aliás, não recepcionadas, né, como
já foi dito, tampouco é válido o argumento de que a União tem mais competências, é o ente maior, daí justificar-se-ia a sua preferência no concurso de credores, porque também a Constituição confere à União uma competência tributária muito mais extensa, além da competência residual. Além do que, já me encaminhando para o final, eu gostaria de salientar que essa preferência unilateralmente imposta à União só divide e fomenta disputas entre ela e os estados entre si, Distrito Federal e municípios, o que contrasta com o artigo 1º da Constituição, a autonomia dos entes federados, e fragiliza o pacto federativo. Diante do exposto, o município de São Paulo requer o acolhimento dessa arguição para ser declarada a não recepção pela Constituição vigente, tanto do parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional, quanto do parágrafo único do artigo 29 da Lei número 6.830, de 1980. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho. Agora passa a palavra... Ministro Luiz Fux, presidente pelo Estado de Santa Catarina, doutor Weber Luiz de Oliveira, procurador do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, relatora dessa DPF 357, também penso que me é permitido parabenizar Vossa Excelência, em nome da Advocacia Pública Estadual, esses 15 anos de excelência de serviços prestados ao Estado brasileiro e à Suprema Corte do Brasil, que muito honra a todos nós. Excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, excelentíssima ministra Carmen Rosa Weber, excelentíssimo ministro e os demais colegas. O Estado de Santa Catarina, com muita honra e responsabilidade, vem representar os demais estados da federação em nome do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, através da sua Câmara Técnica. E o faz na defesa do federalismo, de equilíbrio, do federalismo isonômico e o do federalismo cooperativo. E é em razão deste equilíbrio, dessa isonomia e desta cooperação que os estados aderiram aos fundamentos do governador do Distrito Federal. E como pontuou o doutor Luiz na defesa do governador do Distrito Federal, os estados poderiam muito bem aderir a outra tese ou nem mesmo ingressar nessa DPF, é a razão de que os dispositivos impugnados, de certo modo, também trazem sustentação do procurador Weber Luiz de Oliveira. Privilégios aos estados em razão dos entes municipais. Mas assim não o fizeram, justamente em deferência ao federalismo da Constituição Federal, que se quer cooperativo, isonômico e de equilíbrio. Os dispositivos impugnados nessa DPF, portanto, fragilizam, ofendem o federalismo nacional sob a égide da nova Constituição de 1988. À luz do regime constitucional... Julgamento de ação que questiona a regra do Código Tributário Nacional que estabelece a preferência da União na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. A DPF 357, requerente governador do Distrito Federal. Relatora ministra Carmen Lúcia. Que pretende igualitário entre todos os entes da federação. Este é o primeiro ponto a se ressaltar. Uma segunda perspectiva, a fim de contribuir com o julgamento dessa DPF, é que a questão da repartição constitucional de receitas tributárias não pode servir de fundamento para dotar a União Federal de privilégios em detrimento dos estados e municípios,
ou mesmo dotar de privilégios os estados em razão dos municípios. A repartição de receitas tributárias não é um favor dado pelo constituinte originário da União para os estados, ou mesmo dos estados para os municípios com relação à repartição de CMS e de IPVA. Na verdade, são recursos próprios desses entes federativos, justamente em razão da concentração do sistema tributário em nome da entidade federal. Aí se reparte esses tributos concentrados no órgão federal, na entidade federal, para os estados. Então, trata-se de recurso próprio. E nessa perspectiva da repartição, é oportuno ressaltar que milhares de execuções fiscais federais são oriundas de contribuições especiais, notadamente da Autarquia Federal e do INSS. Sobre essas contribuições, inexiste repartição. A repartição de receitas tributárias se dá em impostos, como muito bem foi pontuado na IDPF 523, relatoria de Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, que discutiu a constitucionalidade da DRU, né? Desvinculação das receitas da União. Um terceiro fundamento se situa que não se pode alterar esse federalismo igualitário dos entes por lei ordinária, por lei complementar. Eventual alteração ou preferência de um ente em detrimento de outros somente pode se dar por norma constitucional, porque a regra é a inexistência de preferência, a isonomia entre os entes federados. Eventuais exceções devem estar no mesmo campo normativo. Assim se dá, por exemplo, com o artigo 43 da Constituição Federal, que cria regiões que visa o desenvolvimento e redução das desigualdades regionais. Esse discrimen, essa diferenciação, está no âmbito da norma constitucional. Então, no âmbito de uma norma infraconstitucional, porque essas normas do Código Tributário Nacional e da Lei de Execução Fiscal, ela atinge o centro do federalismo brasileiro. E, como tal, se eventualmente pudesse se conjecturar dessa discriminação, haveria de ser pelo diploma da Constituição Federal. Um ponto também destacado pelos colegas que me precederam é a impossibilidade de se ver as atribuições da União Federal sendo mais importantes, mais relevantes ou mais dispendiosas que os estados e os municípios. Não se tem um grau de importância ou de relevância. O que se tem são divisões de competências materiais ou legislativas. Cada ente federativo as exerce as competências materiais e as competências legislativas de forma isonômica, buscando no final das contas, isso é o mais importante, o bem-estar de toda a população brasileira. As despesas também são inerentes em todos os entes federativos. Daí que a busca de receita deve ser de forma igualitária por todos os entes, não atingindo o privilégio de um em detrimento de outros. O que de fundamento a se dá procedência a essa DPF é que os constitucionados têm são matéria de direito tributário e também de procedimentos em matéria processual. Veja que se trata de competências legislativas concorrentes. Como sabemos, competência legislativa concorrente, a União tem competência para a edição de normas gerais. A edição de normas gerais não significa edição de normas de caráter pessoal. Senão se abriria a possibilidade de, ao se exercer a competência para a edição de normas gerais, se editar leis de competência de caráter pessoal. Não se pode admitir essa situação. O colega que me precedeu até comentou sobre a coordenação da União. Essa coordenação, ela tem que se dar em termos de igualdade entre os entes federativos. Daí que as normas gerais... Em pauta, a DPF 357, requerente governador do Distrito Federal, relatora ministra Carmen Lúcia. Regionais do Estado brasileiro. Por isso que legislar em causa própria, num regime constitucional pretérito,
não mais se sustenta na atual quadra histórica e constitucional do Estado Federal Brasileiro. E caminhando para o final, não posso deixar de comentar os estudos que são levados a efeito pelo Conselho Nacional de Justiça, ano a ano, e publicados no Justiça em Números. Todo ano se diz sobre os gargalos da execução fiscal. Realmente, quem litiga na execução fiscal, seja parte, seja advogado público, seja juiz, tem-se uma angústia. O relatório do Conselho Nacional de Justiça utilizava um termo, né, gargalos da execução fiscal. No último relatório, mudou o termo, colocou execuções fiscais em alta, para demonstrar a relevância desse processo na Federação Brasileira. A arrecadação do ano de 2019 atingiu quase 48 bilhões de reais, o que corresponde a 62,7% da receita do Judiciário brasileiro. Desta arrecadação, 66,5%, quase 32 bilhões, são atinentes ao processo da Justiça Federal, execução fiscal federal. Claro que existem muitas variáveis, mas um indício é que essas preferências da União e de suas autarquias corresponde a uma arrecadação maior. E muitas vezes da arrecadação sem a repartição correspondente aos outros entes federativos. Por fim, concentra a Justiça Estadual, a execução fiscal, 85% dos processos. Veja, 85% dos processos da Justiça Estadual são referentes à execução fiscal, enquanto na Justiça Federal são 15% de processo. Então, esses são os fundamentos, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor ministro, que o Estado de Santa Catarina, em nome dos demais estados da Federação, com muito orgulho, traz postulando pela procedência dessa ADPF. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Weber Luiz de Oliveira. Falará pela Procuradoria-Geral da República, Sua Excelência, doutor Humberto Jacques Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República. Muito boa noite, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, doutor Belém, doutora Flávia, doutor Nelson, doutora Simone, doutor Humberto Weber, Jacques de Medeiros, que tornaram o meu Vice-Procurador-Geral da serviço muito República. mais simples de falar por último, sem precisar repisar os belos argumentos levantados pelas qualificadas sustentações que me anteciparam. De ponto de partida, o Ministério Público gostaria de registrar que nós estamos aqui Julgamento de ação que questiona a regra do CTN que estabelece a preferência da União na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. De controle ADPF 357, requerente governador do Distrito Federal. Relatora ministra Carmen Lúcia. Na Lei de Executivos Fiscais e do Código Tributário Nacional é uma solução sabiamente construída pelo Legislativo, com suas muitas vicissitudes, tendo já sobrevivido a vários textos constitucionais. Uma das regras clássicas do controle de constitucionalidade diz que leis antigas, as leis presumem-se constitucionais, mas as antigas, a presunção é ainda mais forte. O primeiro ponto de largada, a primeira pergunta metódica do raciocínio do Ministério Público é o que mudou nas constituições que sucederam essas normas para que isso, de repente, agora, viéssemos nós a descobrir como algo flagrantemente violador da Constituição. Quando procuramos um fato concreto, um fato da vida social que tenha permitido uma mudança do texto constitucional ou da leitura da Constituição para agora ser este texto vetusto, incompatível com a Constituição. A sua idade, a sua permanência na ordem jurídica parece ser uma cláusula do Pacto Federativo não colocada na Constituição. Muito mais do que uma violação da cláusula posta acerca de não haver preferências ou privilégios entre entes federados. Esta cláusula de preferências e privilégios é não inventarmos preferências
onde elas não existem. Mas quando o sistema jurídico está incumbido de gerar uma preferência, que é o caso da falência, que é o caso do concurso de credores, a ordem jurídica precisa de uma preferência. Não é que aqui se está preferindo um Estado a outro, um ente federado a outro. A ordem jurídica diz, não havendo recurso suficiente para todos, há de haver uma ordem de preferência. A preferência não vem em razão da federação. A federação aqui é acidental na questão do concurso de preferências. Segundo ponto que nos toca é que, nas preferências, o legislador tem uma razão. Há uma razão quando o legislador cria preferências. E quando ele ordena nessas preferências, há razões que nós não devemos subvertê-las a partir de uma simples leitura ampliativa da noção de igualdade. Como assim? O que queremos dizer com isso? Queremos registrar, por exemplo, que entre as preferências estão os créditos trabalhistas. Ninguém discute isso. Acidente de trabalho, ninguém discute isso. Mas, ora, o que é um sistema de seguridade social que banca saúde, previdência e assistência por contribuições sociais da cidadania, não da União, recolhidas pela União. Ora, dentro desta, entre aspas, inadequada preferência da União, está subjacente o respeito aos direitos sociais e ao sistema de prestação desses direitos pelo Sistema Único de Saúde, pelo sistema de previdência, pelo sistema de assistência. Sistemas que são nacionais, não são da União. São sistemas nacionais e que, se a União perde esta preferência, esse sistema de nítido cunho social está sendo preterido. Essa preferência tem racionalidade. Não é apenas autoritarismo ou prepotência ou supremacia da Constituição dentro da federação. É importante que se perceba que essa colocação feita pelo legislador poderia ser distinta? Claro que poderia ser distinta. O Código Civil entrega aos municípios as heranças na linha, o último na cadeia sucessória é o município. Por que não a União? Por que não o Estado? É uma escolha legítima do legislador. Agora, precisamos ter um pouco de zelo neste caminho, porque a lógica alternativa que nós estamos aqui a pensar que a Suprema Corte deva abraçar seria, do que eu intuo, a primeira penhora. Belíssima a lógica da primeira penhora quando estamos entre credores disputando o seu crédito diante de um devedor insolvável. Mas, senhores ministros, senhoras ministras, ordem da penhora nada mais é, ao meu sentir, do que um critério de competição. A lógica da federação não é a competição entre os entes federativos. No máximo, chegamos à concorrência, mas não à competição. Quem primeiro fez a penhora é um critério perfeito para o mundo das relações privadas, mas não é um critério federativamente harmônico, porque o que estamos a instigar aqui é concorram, disputem, sejam competitivos em suas penhoras. De ação que questiona a regra Isso não é Código Tributário Nacional, que pode ser estabelece a eficiente, preferência da União na cobrança judicial de créditos da atividade ativa. Mas a federação não é feita requerente governador entre do Distrito competidores. Federal. Relatora ministra Gostaria Carmen Lúcia. ainda de destacar que é absolutamente identificável Minas Gerais, é absolutamente identificável São Paulo, a prefeitura de Porto Alegre. Mas a União é fundamentalmente quase uma ficção.
A União não possui um território onde ela coloque os seus recursos em detrimento dos outros entes federados. Vice-procurador-geral da Ora, República. tudo que a União arrecada volta-se para o contribuinte em estados e em municípios, numa lógica de atribuições colocadas na Constituição. Não importa dizer quem tem mais responsabilidades, se são estados ou se são municípios, ou a União. Importa dizer que esses recursos da União não são da União. Eles são arrecadados pela União para atribuições da União feitas a todos os cidadãos em todos os estados e municípios. Enquanto, se usássemos a lógica da penhora, os recursos iriam para o Estado que primeiro penhorou, esse Estado, preterindo a União, está preterindo todos os demais brasileiros que são alcançados, não daquele Estado, que são alcançados pelos recursos que a União arrecada. É isso que tem que se perceber, que se fala com uma maneira muito linda como cooperação federativa. Mas é importantíssimo dizer, a União não é um ente qual os Estados, e que vai deter aqueles recursos em detrimento dos Estados ou dos municípios para aplicar no seu território para os seus cidadãos. A lógica equalizadora da União é que dá a ela a dignidade da prioridade no concurso de preferência. Ainda o tempo caminha e a noite nos cansa, eu gostaria, por fim, de registrar que essa regra é tão antiga, ela é tão incorporada ao ordenamento jurídico, que muitas outras regras são feitas a partir desta concepção. O que significa dizer que mexermos nessa peça do Pacto Federativo no Supremo Tribunal Federal implica abalo em muitas outras peças deste mesmo pacto. Ora, se isso é tão violador à Constituição, por que o Congresso Nacional, onde a União não tem representantes, sejamos claros, no Congresso Nacional temos representantes dos estados no Senado e representantes do eleitorado, do povo dos estados, mas a clara representação no Congresso Nacional é dos entes federados. A União não tem parlamentares, a União não os possui. E vai muito tempo, são muitos anos, em que o Congresso não ousou mexer esta regra. O que será que há de tão equilibrado e de tão racional nessa regra que nenhum parlamentar de nenhum dos estados que aqui representam ousou mudá-la? Atenção, estamos tratando de lei ordinária e lei complementar por recepção. Não se trata da dificuldade aqui de um quórum especialíssimo de uma mudança à Constituição. Isso me parece que essa regra tem ares de cláusula rígida do Pacto Federativo, a qual é muito mais respeitada por todos os atores constitucionais do que se parece. Mas eu gostaria, que o tempo caminha para o seu final, de lembrar que neste Pacto Federativo, uma das tarefas que a União tem se desincumbido, não sem sacrifício, é o refinanciamento da dívida dos estados. A União é uma patrocinadora usual da recuperação fiscal das unidades da federação. Ela é a grande garante dessa sanidade financeira. E quando ela aceita esses pactos, quando ela admite essa pactuação, ela também estava contando com a receita advinda dos executivos fiscais. Esta pactuação em vigor, equilibrada, protraída no tempo, pressupõe uma harmonia federativa onde a União, sim, contava com esses recursos. Subvertermos agora, em sede de ADPF, uma regra estabelecida, clássica, harmônica, racional, sem nenhuma mudança no texto da Constituição de peso, ou nenhuma mudança da realidade social ou política da federação, me parece um passo exagerado para a Corte Constitucional.
Se mente e coração dos senhores ou das senhoras chegarem a esta conclusão, o que o Ministério Público provocaria é que fizéssemos um apelo ao legislador. Com o Senado, com a Casa Federativa, com a Câmara, a Casa do Povo, mudassem esta lei, tão antiga e tão mantida e não alterada, e não esta Corte Constitucional o fizesse, a partir, singelamente, apenas e tão somente, da ideia de que não pode haver privilégios e preferências entre entes federados. Isso é uma verdade, mas estamos deslocando essa verdade para um campo onde, juridicamente, é necessário que exista preferência e exista privilégio, porque quando não há para todos, quando o legislador manda organizar. E nessa organização, firmou-se um critério pacífico, firmou-se um critério que não é a competição. São esses agregados ao caso: a colocação da competição, a superação de uma lei consolidada, a consideração de que, com base nessa lei, foi feito o refinanciamento da dívida dos estados. Há muitos fatores que têm na existência e na vigência dessa regra a sua consideração e uma resultante. É por isso que entende o Ministério Público, talvez, quiçá, extremamente conservador, que este tema não seja objeto de uma deliberação do Supremo Tribunal Federal, a entender, muitos anos depois, que houve uma revogação que ninguém percebeu. Que somente nós agora, iluminados pelo presente, conseguimos descobrir e perceber essa revogação. E que aqueles que, por esta norma, foram prejudicados ao longo de muitos anos, jamais pediram ao Parlamento, às pessoas com atribuição legislativa, à iniciativa do Poder Executivo, não tentamos a via legislativa. Entende, pois, o Ministério Público que estamos numa questão não meramente de concurso de credores, não é uma singela questão tributária, mas é o rompimento com alguns valores muito caros que são subjacentes a essa regra. Valores tão caros que fizeram que essa regra durasse tanto tempo até os dias de hoje e que, ao ver do Ministério Público, indicam a sua preservação. Por isso, entendemos que a hipótese é sim de conhecimento da ADPF, um instrumento de controle concentrado para normas anteriores à Constituição, mas a hipótese, ao ver do Ministério Público, é da sua improcedência. Muitíssimo obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, Vice-Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques, e conforme assentado anteriormente, nós vamos continuar amanhã com o voto da ministra relatora, seguindo os demais votos. Eu queria agradecer a presença de todos os colegas, dos colaboradores aqui presentes, dos funcionários da segurança, declarar encerrada a sessão.